Três critérios: fidelidade, espiritualidade e caráter. Eu quero falar esses três tópicos hoje: espiritualidade, fidelidade e caráter. Três critérios importantes para um viver cristão abençoado. Vamos mudar de posição. E o texto é um texto por demais conhecido. Primeiro livro do profeta Samuel, e o capítulo é o 16. Eu escolhi um título para reflexão, e o título é: A diferença está na unção. Diga comigo: a diferença está na unção. Esse é o título para a nossa reflexão. Nós vamos ler dois versos, capítulo 16, verso 11 e 12. Se você puder ler comigo, vai ficar melhor ainda para a nossa compreensão. Diz o seguinte: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé o quê? Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Nosso Deus e Pai, essa é a tua palavra, poderosa, viva, eficaz, penetrante, cortante, que nos abençoa, que nos fortalece e que endireita a nossa vida dia a dia. Pai, abençoa os nossos corações, essa pequena reflexão nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ocupe o seu assento. Seria impossível a gente começar qualquer reflexão falando de Davi sem nos lembrarmos de um outro personagem chamado Saul. Não dá para desvencilharmos, principalmente no capítulo 16, desvencilharmos a ideia de falarmos de Davi e excluirmos a história de Saul, porque para que a gente identifique os critérios que Deus usou para escolher Davi, quando ele escolhe Davi, ele usa critérios, ele olha para critérios importantes, que eu queria fazer uma aplicação hoje à nossa vida cristã, e que Saul está diretamente ligado a essas características que Deus encontrou em Davi. Deus praticamente olha por meio ou através de Saul para encontrar em Davi critérios, ou aliás, adjetivos, qualidades para o ministério, o reinado, a unção sendo derramada sobre ele. Então não dá para que a gente faça uma menção a Davi sem a gente falarmos de Saul. Mas para fazermos isso sem falarmos diretamente, toda hora falarmos do rei Saul, a gente tem que fazer a leitura da biografia de cada um deles. E a biografia de um e de outro, a biografia do seu chamado, vai nos fazer entender o motivo pelo qual a gente vai hoje pensar sobre o assunto. A diferença está na unção, no título. Então, se a gente olhar para a biografia de ambos, nós vamos ver uma diferença muito grande. Primeiro, Saul foi um homem que surgiu, que recebeu o chamado segundo o desejo do coração do povo. Saul não recebeu o chamado segundo o coração e os propósitos eternos de Deus. Saul recebeu um chamado segundo o desejo e o propósito que havia no coração do povo. O povo olhava para as outras nações e via um reino estabelecido. O povo via as outras nações e via um governo constituído, com leis, com normas, com cobrança de impostos, com regras, com necessidades de obrigações de se prostrarem diante do rei como súditos.
e gostaram disso, e acharam isso legal. E acharam isso, aquilo um barato. Poxa, e nós não temos esse negócio aqui chamado reino, né? Reinado, rei, coroa, súdito, imposto, obrigações. Nós não temos isso, nós queremos isso. Então a grande diferença entre um e outro é que este homem fora chamado por causa do desejo do coração de um povo que queria um rei a todo custo. E dentro dessa biografia do reinado de Saul, nós vamos ver que alguma coisa aconteceu fora do contexto normal que aconteceu com Davi. Qual pastor? Ele não fora ungido com um chifre, ele fora ungido com uma vasilha. Saul não foi ungido com um chifre de azeite, posto dentro do chifre, como aconteceu com Davi. Ele fora ungido com uma vasilha. Pega uma vasilha e foi ungido. Capítulo 8, volte. Versos 5 ao 7. Verso 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. O que diz o texto? E lhe disseram o quê? Vê que já estás velho, os teus filhos não andam pelos caminhos, constitui-nos, pois, agora o quê? Sobre nós, para quê? Para que governe como também todas as nações. Porém esta palavra o quê? Não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel fez o quê? Orou. Vai lá no versículo 20, 19 e 20, olha o que diz o texto. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos o quê? Um rei sobre nós, para quê? Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Se a gente olhar para a biografia de Saul, nós vamos ver um homem que estava sendo chamado segundo o desejo do coração de um povo, não segundo o desejo e os propósitos eternos de Deus. Agora, quando a gente olha para Davi, a gente vê que o próprio Deus o escolheu. O próprio Deus fez a questão de, mesmo na atividade do reinado de Saul, Deus olha e diz, eu escolhi, eu me provi de um rei, segundo o meu coração, que vai governar no lugar de Saul. Olha o texto, capítulo 13, verso 13 e 14. Se estiver muito alto, me diga, faça um sinal, vou pedir o Javerson para baixar um pouquinho, está muito alto, tá? Javerson, puder baixar um pouquinho mais, não dá? Vamos lá. Verso 13 e 14, diz o texto, o quê? Então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Posteria agora, leia comigo, posteria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor fez o quê? Buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja o quê? Príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor havia te ordenado. Para a gente agora desvencilhar Davi e Saul, para a gente ver que a diferença está na unção. A unção é a escolha. Nós tivemos que fazer o uso da biografia dos dois e tirar completamente a ideia de que Deus estava tirando de jogada, jogando para escanteio um homem que ele havia escolhido. Não, Deus simplesmente não se agradara de Saul, porque aquele homem que não havia estado nos propósitos dele, mas no desejo do coração daquele povo, estava agora saindo para a entrada de alguém escolhido por Deus, para dar prosseguimento àquilo que Deus um dia tinha para essa nação. O texto que nos mostra, irmãos,
é que quando Saul ainda estava no reinado, mas já havia sido afetado pela decadência espiritual do seu coração. E nós vamos ver aqui o que Saul fez. Nós vamos ver aqui que decadência espiritual se bateu sobre aquele homem. Ainda no reinado, mas já afetado por uma decadência espiritual, o Senhor já havia escolhido nos campos de Belém, por detrás das malhadas, trabalhando no anonimato, obedecendo uma ordem do seu pai. Deus já havia escolhido um homem nos campos de Belém para que ele pudesse ser o pastor de todo Israel, não daquele rebanho que ele tinha guardado lá do seu pai em Belém. O grande ensinamento que eu tiro desse episódio é ver que aquilo, irmãos, que não pertence a Deus, que não vem de Deus, diga comigo, não subsiste. Aquilo que não vem de Deus, que não nasce dos propósitos de Deus, não subsiste, não subsistirá. Aquilo que não nasceu dentro de um plano ordenado por Deus, na sua soberania e graça, não fica para sempre, não permanece para sempre, não fica por muito tempo. Quem fora escolhido por Deus? Davi. Quem era fruto do desejo do povo? Saul. Ele não permaneceu para sempre, até que ele poderia dar prosseguimento ao seu reinado, se ele tivesse obedecido, se ele tivesse movido o coração de Deus com ações, com atitudes, com um coração como o de Davi, com o coração de um homem disposto a obedecer, disposto a baixar a cabeça. Irmãos, nós vivemos num tempo onde as pessoas não estão dispostas mais a obedecer, uma geração de insubmissos. Na quarta-feira passada, eu preciso pegar o esboço que eu fiz na quarta-feira passada, rapidinho. Tudo meu é assim. Minha mulher fala que eu sou velho, mas eu falei para ela, eu gosto de carro de velho. Ela, por quê? Eu falei, porque eu não vou ficar novo o resto da vida. Eu só gosto de carro grande, carro de... coisa de... Na semana passada, na quarta-feira, eu falei da necessidade de nós termos mentores espirituais sobre a nossa vida. E eu usei a ideia de que na maturidade, no processo de maturidade da nossa fé, nós vamos precisar de algumas coisas na nossa vida. Primeiro, nós vamos precisar de mentores espirituais, de pessoas que digam não para a gente, de pessoas que nos apontem nossos erros e a gente não fica ofendido com eles. Nós vamos precisar, no processo de crescimento da nossa fé, dos degraus que nós temos que subir, para que a gente fique maduro na presença de Deus, porque a ideia de Paulo aos Tessalonicenses não era só ensinar aquela igreja a andar, era fazer com que eles permanecessem de pé, mesmo sem ajuda, até mesmo sem ajuda de alguém. Então Paulo, nesse momento, eu preciso que vocês entendam isso. Eu envio Timóteo, ele envia Timóteo, e Timóteo está ali ensinando a igreja em Tessalônica. Às quartas-feiras eu tenho pregado sobre isso. Mas eu disse que nós precisamos de homens como mentores espirituais da nossa vida. E eu usei os critérios para que a gente possa escolher mentores. Não é qualquer pessoa, não estão fazendo acepção de pessoas, mas nós temos que ter cuidado para quem nós abrimos o nosso coração. Não, eu escolhi fulano de tal para ser mentor, ele é um mega de um fofoqueiro, vai saber todo mundo da tua vida, a igreja toda. Nós precisamos de homens santos, homens de Deus, que apontem os nossos erros e digam, você está errado, e a gente abaixa a cabeça e nos corrija. Nós precisamos de pessoas que possam nos doutrinar, mostrar o que é certo. Nós precisamos de pessoas que digam, que nos repreendam, que digam que não está certo. Nós precisamos de pessoas que nos corrijam, que nos ensine como fazer certo. Nós precisamos de pessoas que nos instrua, ou seja, que nos ajude a nos mantermos nos caminhos de Deus, nos caminhos certos. Nesse momento aqui, a gente olha para um homem que tinha tudo para permanecer, mas a decadência espiritual toma conta da sua vida. A decadência espiritual foi tamanha que Deus fez com que aquele homem pudesse sair para a entrada de alguém segundo os seus propósitos. Esse é o grande ensinamento que eu tiro desse texto. Grande ensinamento. Quando as coisas não nascem nos propósitos de Deus, elas não duram muito tempo. Elas não permanecem.
Qualquer plano que você tiver, elas têm que estar alinhadas com a vontade soberana de Deus, senão não vai dar certo e vai ter duração pequena, irmãos. Aquilo que é proveniente de Deus vem acompanhado de muita luta, vem acompanhado de muita dor. É só olhar para a vida de Davi. Aquilo que é proveniente de Deus, Deus não exime, não tira o sofrimento, não tira a dor, porque isso faz parte do lapidar do caráter de um homem. Isso faz parte de um alinhamento do nosso caráter ao caráter de Deus. Então, quando Ele nos chama e quando Ele nos escolhe, Ele não tira de nós o direito de nós sofrermos um pouquinho, de nós apanharmos um pouquinho, de nós termos que passar pelos vales da sombra da morte. E quem gosta de sofrimento, diga glória a Deus. Tem gente que dá glória a Deus. É isso mesmo. E é no momento das tribulações que nós temos que mostrar quem somos e em quem cremos, dando glória a Deus. Dizendo, Senhor, tá difícil, mas se eu sou um escolhido teu, se tu me chamou das trevas para a luz, me limpou, no meio da luta, eu vou glorificar o teu nome. No meio da tribulação é o teu nome que será exaltado. Não é indolor, mas é grande. Diga comigo, não é indolor, mas é grande. Tudo que Deus prepara é para sempre e é grande. É grande e é para sempre. Pode ter certeza. Se não vem de Deus, não dura muito. Mas se vem dele, é grande e é para sempre. Nunca mais você perde, porque veio dele. É só você preservar. É só você guardar o seu coração. Para isso, eu quero destacar os critérios que Deus usou aqui para a escolha de Davi, rapidamente. Primeiro critério, o que eu disse no início? Espiritualidade. O que nós vivemos hoje é um grupo de pessoas onde o Espírito Santo fica lá do lado de fora, porque ele não tem coragem de entrar. Culto à vaidade, culto à personalidade, culto ao corpo. Pastores que estão agora usando roupas a vácuo. Sabe o que é isso não? Roupas a vácuo. Pega aquela calça e... aquelas camisas... é tão apertada a calça que ele parece verdadeiramente com uma rã. O que nós estamos vendo é um culto carnal, onde eu conheci um grupo de meninas que iam para a igreja para paquerar o pastor, porque o pastor era gatinho. Quem não ouviu, a Santinha, ele está amarrado. Está amarrado, destruído, jogado no abismo. Uma das coisas que são criteriosas, é um critério de Deus para a escolha de um servo dele, é a espiritualidade. Nós estamos vivendo um tempo hoje de muita carnalidade. Um tempo hoje, onde a carne está gritando, irmãos. Onde nós não temos visto pessoas tão espirituais quanto... Na verdade, nós somos carnais. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus para nos tornar homens e mulheres espirituais. Quantos concordam com isso, diga amém. Estou incluído nessa história, irmãos. Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra, não. E eu não estou jogando pedra, não. Davi era um homem espiritual. Davi era um homem mais bem preparado do que Saul para governar a nação de Israel. Porque Davi era um homem que entendia as coisas de Deus. Davi era um homem que tinha discernimento do Espírito. Davi era um homem que tinha um coração sensível às coisas de Deus. Não sei se Davi era um bom teólogo, mas Davi era um bom servo. E isso fica provado em muitas coisas que esse homem fez ao longo da sua vida. E isso eu vou falar talvez no domingo que vem. O que uma pessoa fiel, espiritual, recebe a unção de Deus, ela proporciona. O que ela faz? Quais são as qualidades de uma pessoa que recebe o chamado de Deus, se torna alguém espiritual, é alguém fiel,
e alguém de caráter ilibado, o que essa pessoa proporciona para os outros? Semana que vem, talvez, se Deus assim me permitir, eu falarei. Davi era um homem mais bem preparado do que Saul. No verso 1, falando devagarinho, não dá tempo da gente terminar, nós vamos prosseguir na próxima semana. Verso 1, Deus disse duas coisas ao profeta Samuel. Preste atenção, se você não ler o texto, você não vai entender. Ele disse duas coisas ao profeta Samuel para mostrar, para provar que Davi estava pronto mais do que Saul. Primeira coisa que Samuel ouve de Deus, que prova que Davi estava mais preparado do que Saul, era porque Deus havia rejeitado. Está escrito aí na sua Bíblia? Ele rejeitou a Saul. Diz o texto: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. O que ele diz? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belenita, porque dentre os filhos, seus filhos, diz o teu texto, eu me provi de um rei. A primeira coisa que a gente olha nesse texto, que Deus disse para Samuel, a despeito de Saul, para provar que Davi estava pronto, estava preparado para assumir o reino de Israel, era: eu rejeitei a Saul. Se Deus rejeitou, não tenha pena, não brigue, não discuta. Se Deus disse não para uma pessoa, não tente ficar forçando uma barra, porque tu vai comprar briga com o Altíssimo. Como disse o bispo Roberto, e amplificado pelo bispo Rubem, nunca abençoe a quem Deus não está abençoando. Nunca tome partido de alguém que está fora dos quesitos de Deus, dos critérios de Deus, da linha de Deus, do que não vive na presença de Deus. Não entre nessa briga, porque é perigosa demais. É perigosa demais. Primeira coisa que Samuel precisa ouvir de Deus é: Samuel, não tenha pena de Saul, porque eu o rejeitei. Ninguém está fazendo bullying com ele. Ninguém está dizendo que ele era bonitinho, agora ficou velho e feio. Não, ninguém está dizendo isso. Eu não quero mais ele no reino sobre Israel, porque ele não me obedeceu, porque ele não me honrou. Ele não honrou a minha palavra. Capítulo 15, verso 11, olha o texto. Talvez nem precise abrir, é só olhar para o lado. Diz assim: arrependo-me de haver o quê? Constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas. Então Samuel contristou e toda a noite orava e clamava a Deus. Ele está dizendo para Samuel: Samuel, eu vou te dizer uma coisa, vou te provar que o que eu quero é porque estava dentro dos meus planos, diferente daquilo que estava dentro dos planos do povo. Eu rejeitei, eu não quero ele mais. Até que Samuel tentou, uma vez com o rei que ele poupou a vida, outra vez foi com o sacrifício. Que trabalho Saul deve ter dado para Samuel. Porque uma coisa é você lidar com crente, outra coisa é você lidar com crente desobediente. Meu irmão, está tudo bem? Tá, mais ou menos, pastor. Me dá um conselho do meu filho: anda por aqui, faça isso. A gente dá um croqui para o cara andar e chegar na bênção. Não que nós sejamos perfeitos, mas a gente já andou um pouquinho mais, a gente recebe a graça de Deus como revelação, e a gente fala. O irmão faz tudo o contrário, e ainda chega para reclamar com a gente: pastor, não deu nada certo. Claro, a gente pede para fazer 2 quilos de farinha de trigo, o cara coloca 5. Esse bolo não vai dar certo, meu filho. Obedeça, diga comigo: eu vou obedecer. Obedeça, meu irmão, obedeça. Ele rejeita o ato de Deus. Ouça o que eu vou te falar. Talvez uns teólogos que estão aqui de plantão vão me pegar no meu pé depois, sobre o texto que eu vou ler. Como eu não sou teólogo, a gente não vai discutir. O ato de Deus aqui foi em resposta ao ato de Saul. Porque Deus não é mau,
para rejeitar alguém que foi fiel a Ele a vida toda, e no último instante da sua vida, lá fora, mergulhado de novo num charco de lodo, crucificando de novo a Cristo, sepultando de novo a Ele, traindo de novo a Ele, ele seja salvo, mesmo na lama, mesmo jogado, mesmo rejeitando, mesmo o ato aqui foi em resposta ao ato do capítulo 15, verso 11. Ele explica a Samuel por que rejeitou a Saul. Eu rejeitei porque ele abandonou a minha palavra. Olha para mim, meu irmão. Eu não sei o que você pensa sobre teologia. A minha teologia está na Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, aquele que se manter limpo até o fim. E quanto mais limpo a gente deve estar. Quanto mais santo a gente deve permanecer. Quanto mais olhando para Cristo, mais para Cristo devemos olhar. Eu prefiro não correr o risco de experimentar comer de novo aquilo que o apóstolo Pedro disse: a porca volta novamente ao seu vômito, não é? Não, o cão volta novamente ao seu vômito e a porca volta ao lamaçal de pecado. Pega uma porquinha, dá um banho nela, passa um perfume nela bonito, bota um laço bonito na cabeça dela e solta ela, a primeira lama que ela encontrar, ela vai mergulhar. Sabe por quê? Porque é a natureza da porca. Dá uma comida para o cachorro, ele bota para fora, sabe o que ele vai fazer de novo? Ele vai lamber o que vomitou. Sabe por quê? Porque a natureza do cachorro, sabe qual é a nossa natureza, irmãos? Nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós gostamos do mundo, nós gostamos de pecar, nós gostamos do que é errado. Por isso nós precisamos ter cuidado e nos limpar a cada dia e permanecermos fiéis a Deus a todo tempo, a todo custo. Porque com Deus não se brinca, como nós ouvimos hoje de manhã. Não se brinca. Então foi a resposta que Saul deu a Deus. Porquanto eu te rejeito, porque tu não me obedeceu, tu não me honrou, tu deixou de me seguir, não executou as minhas palavras, e eu arrependo-me de ter constituído você como rei, de ter dado ouvido àquele povo e constituído você como rei sobre Israel. 2 Timóteo, por favor, capítulo 2, versículo 10 e 11. Se você não achar, vá ao índice, mas leia esse texto para a sua saúde espiritual. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 ao 13. Se você puder ler comigo, diz o seguinte: todos acharam? A misericórdia, quem não achou, diga misericórdia. CETEB no ano que vem, SIAB vai abrir as inscrições, você vai ficar expert na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, diz o texto: fiel é esta palavra. Olha para mim, fiel é esta palavra, a palavra de Deus. Se morrermos com Ele, o que vai acontecer? Também com Ele nós vamos viver. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, leia, se o negarmos, Ele, por sua vez, nós o negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, porque fiel Ele é a palavra dEle. Não brinca com isso. Aí os teólogos de plantão vão dizer: não, essa palavra aí é diferente do que você está pensando. Eu prefiro pensar de que eu não devo negá-lo, do que entrar numa discussão teológica que vai emaranhar a minha cabeça. O meu QI é desse tamanho. No oceano de Deus, como disse o pastor Judy Clay, eu estou com o dedinho mindinho na água, no conhecimento de Deus. No dedo mindinho, só a unha do dedo mindinho do conhecimento. Eu não entro em briga que eu não conheço, que eu não sei, que eu não vou ganhar. Portanto, eu prefiro não correr o risco e prefiro ficar perto de Deus até o fim e ouvir dele: vinde bendito de meu Pai.
Vem. Do que correr o risco de me atrever a conhecer uma coisa e por descuido, por insanidade, me perder e perder a minha salvação, que é preciosa demais para mim. Então vamos lá. Para provar que Saul não estava preparado, Deus fala para ele: eu rejeitei. Mas olha as características de um homem que Deus rejeitou. Primeiro, Saul não tinha mais o Espírito de Deus. Saul não tinha mais o Espírito de Deus sobre ele. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz aqui, volte lá ao texto, no próprio capítulo 16, no versículo 14, diz o texto: tendo-se retirado de Saul o quê? O Espírito do Senhor. Aí os teólogos novamente têm que discutir com o texto aqui. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno fazia o quê? O atormentava. Já imaginou? Já imaginou isso? Todo dia. Olha a característica de um homem que Deus havia rejeitado. Esse homem, primeiro, ele não tem mais o Espírito dele, não tem mais o Espírito de Deus. Segundo, não era mais um homem que poderia olhar para o sucesso, para o crescimento de alguém e ter um coração dizendo assim: meu discípulo. Não, ele era invejoso. Um homem que olhava para o crescimento de Davi com medo. Um homem que não tinha mais condição de assumir um reinado, porque ele tinha perdido a capacidade de olhar para as pessoas como discípulos dele. Ele perdeu a capacidade de investir em pessoas e ficou com medo do crescimento das pessoas. Irmãos, pessoas que têm medo de que alguém pregue melhor do que ela, que vá mais do que ela, é fraco. E Davi e Saul era um homem fraco, ele era invejoso. Quando ele saía para as guerras, até os soldados de Saul diziam assim para ele: rapaz, o cara é bom. Saul, que investimento você fez, o cara é bom. Sabe o que as mulheres começavam a cantar? Não sei qual era a melodia, não sei qual era a harmonia, mas Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Aquilo entrou no coração de Saul. Ele ficou com uma raiva de Davi, uma inveja de Davi. Então quer dizer que eu matei só 10, ele matou 100, né? Vocês estão muito bem comigo, vou cobrar imposto dobrado agora. Invejoso. Aí ele perde também a confiança que ele tinha das pessoas, não é nas pessoas. As pessoas não mais confiavam nele. E ele disse para Jonatas: Jonatas, traz Davi aqui. Traz Davi que eu quero me reconciliar com ele. Jonatas: pai, tem certeza, pai? Traz Davi aqui, vamos bater um papo aqui com ele, traz ele aqui. Jonatas chega para Davi e fala assim: Davi, papai está te chamando lá em casa, lá no palácio, para ter um lero contigo. Vamos lá. Ele: vamos, que Deus me guarde. Não, meu pai disse que ele: juro pelo Senhor, pelo nome do Deus vivo, soberano de Israel, que eu não vou fazer nada com Davi. Sabe o que aconteceu? Sabe aquele espírito que atormentava Saul? Entrou nele quando Davi chegou na tenda, na casa de Saul. O espírito começou a atormentar a cabeça de Saul. Saul pega uma espada, mira em Davi e ele joga. Ele é bom em jogar espada e Davi bom de se esquivar dela. Ele jogava, ele se esquivava, lançou e ficou agarrada numa parede. Não é um homem confiável, não é um homem de palavra, não é um homem de caráter, não era um homem que nós podíamos confiar, alguém pudesse confiar e dizer assim: o que Saul falar, pode confiar, porque é verdade, ele vai cumprir. Ele não tinha o Espírito de Deus, ele era um homem invejoso, ele não era mais um homem confiável, e ainda começou a buscar, não da parte de Deus, soluções para a sua vida, mas de médium. Ele começava a buscar coisas ocultas para a sua vida. Se você quiser ler, lá no finalzinho, a médium de Endor, quando ele precisa de uma direção para a sua vida, como ele já não agradava mais a Deus, não buscava mais a Deus e perdeu o seu reinado, o que ele faz? Ele vai buscar coisas ocultas, e ali ele é rejeitado mais uma vez. E por isso que Deus disse para Samuel: Samuel, eu rejeitei, não tenha pena dele, eu coloquei de lado, porque eu não quero mais ele reinando sobre Israel. E a segunda coisa que ele dá a entender a Samuel, o motivo pelo qual ele tira Saul e coloca Davi. Versículo
primeiro ainda do capítulo 16, olha o que diz o texto. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei leia comigo, a Jessé, o belemita, porque, olha a frase que está escrita aqui, dentre os filhos me provi de um rei. Essa ideia essa palavra aqui eu fui buscá-la, dentre os filhos, ou do meio deles eu escolhi, é como se Deus tivesse olhado para um cesto de pães muito bonitos, bem preparados, e olhou para 7 pães, para 8 pães, e disse, aquele ali está perfeito. Ou Deus tivesse visto o oceano que criou, e toda a qualidade e espécie de peixes, dentre todos, Deus pegou aquele que ele mais se agradara. Talvez Deus pudesse olhar para a igreja, e dentre todos nós, Deus pegasse um lá do meio e dissesse assim, é esse que eu quero. A primeira coisa que Deus mostra para Samuel é, eu rejeitei. E a segunda coisa que ele mostra, é que dentre 8, tinha um, que abriu o meu coração, e que mexeu com o meu coração, em que eu vi o coração, e eu chamei ele, eu me provi, eu escolhi, eu me provi de alguém em que eu possa confiar e conhecer o coração. A ideia do texto é olhar para todos e escolher um do meio deles. Tinha um motivo? Tinha. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Deus escolheu aquele, irmãos, que era fiel nas mínimas coisas. Deus escolheu aquele que era fiel nos detalhes pequenos, não era na grandiosidade dos seus feitos. Porque se a gente for olhar, a única coisa grande que a gente observa no texto que Davi fez foi matar um urso e pegar na barba de um leão e destroçá-lo. Porque antes disso a Bíblia não nos relata grandes feitos. Mas quando Samuel chega à casa de Jessé, ele observa os filhos de Jessé. A primeira coisa que Jessé faz é desfilar os seus filhos. E olha um chamado Eliabe, grande, talvez bonito, de aparência, a postura, o físico, capacidade de guerra, tantas coisas mais na vida dele. Mas em Davi não havia quase nada, senão uma boa aparência, senão talvez um aspecto de mansidão. Por isso Deus escolheu aquele que era fiel nas mínimas coisas. Deus nunca vai nos surpreender, irmãos. E nós nunca iremos surpreender a Deus com as nossas habilidades. A primeira coisa que eu entendo é que Deus não tem critérios para olha, eu vou te escolher porque você é bom você é capaz demais. E você não vou te escolher porque você é incapaz. Ele deu a porção do Espírito a cada um e distribuiu a igreja para que elas formassem um corpo e todos na igreja pudessem exercer a função para que o cabeça pudesse ser glorificado e a igreja toda pudesse ser edificada. Cada um de vocês, diga, eu tenho um dom. Olha para o irmão que está, você tem outro. E nós somos a igreja de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu tenho um, você tem outro. Deus me deu uma capacidade. Deus chamou um para ser capitão de 100. Deus chamou outro para ser capitão de 1000. Mas se Deus chamou para ser capitão de 5, seja fiel. Seja fiel. Se Deus te chamou para ser capitão de 100, 200, glorifica a Deus, mas não te deu porque você é bom demais, mas porque a graça dele está sobre a tua vida. Só isso. O melhor, Deus não tinha escolhido, o povo lá atrás escolheu. Segunda coisa para a gente finalizar. O caráter, de repente a gente fala depois, mas é tão pequeno. Nós quero fechar com 3 conselhos para os irmãos. O primeiro critério foi espiritualidade. Davi era um homem espiritual. Segundo critério, diga comigo, fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Pergunta a você mesmo. Você tem sido fiel a Deus? Tem, pastor. Não falta um culto domingo de manhã. Parabéns. Pastor, não falta um culto de quarta-feira de manhã. Pastor Arlindo, é prova. Parabéns. Pastor, compareço todo mês com o meu dízimo. Parabéns.
Fidelidade, irmãos, aqui é quando Deus enxerga um coração puro de um homem em que Samuel chama os 7 mais Jessé para sacrificar, mas Davi não vai. Perceba o texto, é no texto que a gente tem que discutir e olhar. Olha o verso 4 e 5. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: o quê? É de paz. Vim o quê? Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos. Santificai-vos ele e a Jessé e os seus filhos. E os convidou para quê? Para o sacrifício. A fidelidade aqui que está sendo tratada não é a fidelidade que nós temos a cultos, não é a fidelidade que nós temos nos dízimos, não é a fidelidade que nós temos à igreja, é a fidelidade de uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Você tem sido fiel na sua santidade a Deus? Você tem sido fiel à santidade de Deus? Os seus olhos têm sido fiéis e santos diante de Deus? Ou você é igual aqueles telescópios de submarino nuclear? Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é maravilhoso. Ai, meu Deus, segura meus olhos. Nós temos sido fiéis na nossa vida de santidade a Deus. Nós temos sido fiéis à santidade de Deus. Samuel chama todos os filhos mais Jessé para um sacrifício, mas Davi continuava cuidando das ovelhas de seu pai lá nos campos de Belém. Mas por que, pastor? Diga comigo: porque Deus conhecia o coração de Davi. Falou muito bem, diga assim: Deus conhecia o coração de Davi. Quero levantar uma polêmica aqui agora santa. Por que nós pensamos às vezes, e olhando para as pessoas e percebemos assim, por que aquela pessoa passa tanto por algumas situações difíceis? Aí a gente vai responder, perguntar igual os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Eu defendo a minha ideia de que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe como nos doutrinar. Ele sabe como colocar rédeas na nossa vida. Ele sabe quando nos parar. Ele sabe o que está fazendo contigo, porque se tivesse deixado você por sua própria conta, você nem na presença de Deus estava mais. Há alguns Deus cobra mais do que outros. Sabe por quê? Porque Ele conhece, diga, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Por que eu não dou um carro para o meu filho? Primeiro, porque eu não tenho dinheiro para comprar um carro para ele. Segundo, porque ele só tem 4 anos de idade. Terceiro, porque eu sei que ele vai fazer uma destruição se pegar um carro. Então eu sei o que dar, quando dar para o meu filho. Da mesma forma, Deus está nos poupando quando olha para a gente e diz assim, ó, não. Quando diz para a gente, não está na hora, espera mais um pouquinho. Temos sido espirituais, temos sido homens que nos debruçamos diante de Deus e pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós. Irmão, você tem uma frase que nunca eu esqueço, porque ela está no meu vocabulário de oração todo dia: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque miserável homem que eu sou, o bem que eu tenho que fazer eu não consigo, mas o mal que eu não devo está sempre diante de mim, como disse o apóstolo Paulo. Todo dia eu esmurro a minha própria vida e digo: Senhor, miserável homem que eu sou, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, me ajuda nas minhas fraquezas, nos meus pecados, nos meus pensamentos, porque eu sou falho. Nós temos sido fiéis à santidade de Deus. A vida no campo, cuidando das ovelhas, levava a Davi, irmãos, ouça isso, a viver longe de pessoas. Certo ponto até é bom,
A vida no campo, cuidando aquelas ovelhas de seu pai, fazia com que Davi vivia longe de pessoas, mas constantemente na presença de Deus. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Olha para o texto lá do capítulo 17, quando ele vai relatar a Saul o que aconteceu lá. Não abre não, o texto é esse. Quando ele relata para Saul: Saul, teu servo aqui cuidava das ovelhas do meu pai. Quando vem um leão, eu destruí ele. Quando vem um urso, eu destruí ele. Para que Saul pudesse entender quem fez, ele diz: o Senhor me livrou. Assim como ele me livrou, vai me livrar desse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo. Ele disse: não foi eu, foi o Senhor que me livrou. Não foi a minha capacidade, a minha habilidade de jogar uma funda, não, foi o Senhor que me livrou. Ele vivia longe de pessoas, mas constantemente na presença de Deus. Ele podia estar talvez com uma facilidade muito grande de poder pecar, de poder estar tão longe, tão distante da família, podia transformar Davi num homem impuro, podia transformar Davi naquela solidão, cuidando de ovelhas, cuidar e transformar Davi num homem pernicioso, aquela situação perniciosa, podia transformá-lo num homem pecaminoso, num homem impuro. Todavia, Davi se mantinha fiel em sua vida com Deus. Por isso que Davi não foi sacrificar, porque Deus conhece o coração de Davi, conhece o nosso coração. Por isso que Deus às vezes coloca mais no coração de uns a necessidade de se humilhar, de jejuar, de orar, de se humilhar, do que para outros. Não que seja diferente, que a gente não deva buscar. Não, eu estou numa boa com Deus, eu estou tranquilo com Deus, eu não preciso buscar. Não, nós precisamos buscar Deus todo dia. Mas Deus cobra cada um individualmente, irmãos. Deus sabe o que você é fraco. Coloca um ex-alcoólatra, dá uma dose para um ex-alcoólatra, para você ver o que acontece no minuto seguinte. Ele vai perguntar: acabou? Pergunta. Dá um banho na porca e solta ela perto de um lamaçal de pecado. Ela vai esquecer que tomou um banho, vai esquecer do perfume, vai esquecer do lacinho, vai mergulhar, porque ela é porca, é a natureza dela. Nós somos assim, irmãos. Nós precisamos dominar o nosso coração e permitir que Deus, de fato, nos ensine. Nossa fidelidade e santidade é realmente avaliada por aquilo que somos e como vivemos em nosso campo de pastoreio, em casa. Nós somos avaliados em casa, na faculdade, no trabalho, quando estamos sozinhos, quando estamos de frente para uma televisão, de frente para um computador, com um olho na tela e um olho na porta, um olho na tela e um olho na porta, um olho na tela e um olho na porta. Se ela vier, eu aperto o xizinho vermelho, e para me livrar de qualquer acusação velada, eu vou lá no histórico e deleto tudo aquilo que eu abri. Você deleta do histórico, mas dos anais de Deus, do histórico de Deus, não dá. Tem que ser na humilhação, tem que ser no jejum, tem que ser misericórdia, porque eu sou pecador miserável. Meus irmãos, eu vou deixar essa reflexão, que o Espírito Santo te ajude mais ainda nela. Fidelidade não se avalia na frequência dos cultos, mas pós-cultos. Aqui, todos nós somos santos, aparência de santos, de calmos, de tranquilos, damos até as mãos, glorificamos a Deus, mas quando chega no estacionamento, nossa santidade, nosso comportamento é aprovado, no ônibus, no trabalho, no trânsito, em casa com a mulher, com os filhos, ali que a nossa fidelidade e santidade é avaliada. Fidelidade não tem relação com aquilo que eu faço, e sim como eu vivo. Porque eu posso fazer muita coisa aqui, mas viver em casa como um monstro e bater na minha mulher. Mas santidade é algo que ninguém vê, mas que Deus conhece, como conheceu o coração de Davi. Mas depois eu falo, porque eu queria que os irmãos pudessem ficar com essa pequena reflexão nessa noite. Deus não desprezou o sacrifício à santidade, mas mostrou que conhecia o coração de um homem e encontrou nele fidelidade. Que Deus nesta noite, a começar por mim,
possa encontrar em mim fidelidade para servi-lo e dignificar o seu nome, a despeito de todos os meus defeitos, que nem minha mulher sabe que eu tenho, mas Deus sabe que eu tenho inúmeros e preciso da graça dele. Vamos orar, vamos servir. Nosso Deus e Pai, que esta pequena reflexão tenha encontrado nesta noite um coração pronto para ouvir e obedecer a Tua voz. Nos ajude, que o Espírito do Senhor possa ir muito mais além do que eu fui, porque o Senhor é capaz, eu não. Que o Senhor possa levar essa reflexão para os dias dessa semana, para que eles possam viver e aplicar, em nome de Jesus. Amém.